Olá, em nome da Secretaria Municipal de Educação da Serra, da Subsecretaria Pedagógica, apresentamos esse material, essa produção a ser material a ser utilizado nos percursos formativos que visam a atualização do nosso documento orientador aqui do município da Serra. E como uma das dimensões a serem tratadas ao dialogarmos sobre a revisão ou atualização do documento curricular, nós vamos tratar hoje, de modo bem sintético, da concepção, da base, como o documento orientador de 2008 traz, da base teórico-metodológica, assumida por esse documento lá, nessa produção, lá no ano de 2008, e que nós que estamos, nós não estamos fazendo um novo documento, estamos atualizando, ampliando, e a base, ou a perspectiva, ou a aposta teórico-conceitual, teórico-metodológica, que compõe esse documento, é a perspectiva histórico-cultural, sociocultural, que aí a gente já, com certeza, a rede se identifica ao trazer esses termos por conhecer, sobretudo o trabalho com Vygotsky, nos trabalhos ligados às práticas pedagógicas, e quando nós trazemos esse elemento da base teórica ou da perspectiva teórica, nós gostaríamos de deixar assim bem evidente a questão da importância desse conhecimento para a nossa docência. Nosso fazer cotidiano, ele dialoga, ele está articulado, há uma problematização, sim, há uma perspectiva teórica, e ao escolher e ao considerar os objetivos de aprendizagem, ao escolher e ao trabalhar os elementos no currículo, eles precisam ser considerados a partir dessas problematizações. Então, nós temos aqui o documento orientador, que é de conhecimento da rede, articulando saberes, tecendo diálogos, e nesse documento ele já traz a perspectiva também histórico-crítico, que é um diálogo mais aproximado com as pedagogias, pensando lá Saviani, trazendo como elemento, como demanda específicas da educação infantil, do ensino fundamental e da EJA nesse bojo. E nessa problematização, nesse movimento, nós temos quais as dimensões que essa perspectiva, que essa teoria traz, que podem contribuir para nosso fazer pedagógico, para o movimento da produção do currículo. Essa perspectiva valoriza a escola, o trabalho pedagógico, o papel do outro na construção do conhecimento. Conhecimento esse que não se restringe a uma lista de conteúdos. Ele traz o seu movimento, nas suas problematizações, a cultura, a história, a arte, e a gente continua aqui, vocês vão observar, que a qualidade desse trabalho pedagógico, ele considera, e para essa ampliação dessa qualidade, ele considera os conhecimentos artísticos, culturais, religiosos, o próprio trabalho do respeito à diversidade religiosa, ele pressupõe. Quando falamos de qualidade do trabalho, nós estamos nos referindo, sobretudo, à qualidade social também do trabalho pedagógico realizado na escola com os estudantes. E aí, esse movimento teórico, ele nos permite, ele nos move no sentido também de confrontar pontos de vista, de saber que as tarefas não são concentradas, elas são também divididas, e trabalhadas, como num coletivo. Então, gente, essa perspectiva sociocultural, histórico-cultural, histórico-crítico, nessa trajetória construída pela nossa rede, tanto nas escolas de ensino fundamental e EJA, quanto na educação infantil, essa trajetória indica algumas aproximações com a perspectiva sócio-histórica que se revelam na possibilidade do diálogo, no trabalho coletivo, na troca de informações, no compromisso com o processo vivido nas instituições, no fato de aprender sempre com o que ensinamos, na aprendizagem que ocorre nas inter-relações, falamos aqui da perspectiva em Vygotsky, a questão mesmo da zona de desenvolvimento proximal, desse aprender com o outro, enfim, na criação de ambientes de interação, monitorias,
E ó, nós estamos com esse movimento pensado também o professor como mediador. E eu queria fazer um destaque. Mediação aqui não na perspectiva de esvaziar de sentido a função docente, mas mediação no sentido complexo da palavra, em que esse mediador ele se inscreve naquele movimento de aprendizagem com o estudante, com o outro docente, né, entre seus pares, na produção e na busca das aprendizagens. Então, no trabalho avaliativo como caráter diagnóstico, a coerência de teoria e prática, né, como eu iniciei a nossa fala, do PPP, do momento de estudo, né, pensando a prática interdisciplinar, na formação, nos encontros pedagógicos, visando sempre a articulação, né, da Secretaria de Educação e a unidade de ensino, né? E quando nós falamos, né, que a perspectiva sócio-histórica, histórico-cultural, ela é trazida como, né, a dimensão, como o pressuposto, né, teórico que embasou, nós também não podemos desconsiderar que nós tivemos avanços, mas que também não podemos deixar, né, de considerar as dificuldades. Então, ó, o reconhecimento desses avanços, né, que a gente apresentou na perspectiva da concepção, não desconsidera as dificuldades, os distanciamentos com a própria perspectiva sócio-histórica. Com isso, nós temos necessidade de avançar. E esse avançar, ele traz já, né, lá no texto de 2008, ele aponta desafios que nós hoje também nos deparamos com esses desafios e que na problematização do currículo eles também precisam aparecer. Então, os desafios a superar, a reprodução de preconceitos, né, superar essa reprodução que hoje nós já tratamos de modo mais ampliado, nós trazemos a importância, a urgência, a necessidade, né, de trabalharmos uma educação antirracista, uma educação inclusiva, uma educação que pressupõe as diferenças. Né? Então, esses desafios que a gente apresenta aqui nesse slide, eles são alguns que afetam a escola e seus cotidianos e que afetam nos movimentos também, onde dialogamos sobre a revisão, a atualização dos currículos, porque o currículo ocorre, né, pulsando nesses movimentos, né? Essa perspectiva, né, essa aposta teórica, esse movimento teórico, ele também considera os sujeitos, aí no nosso caso as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, né, que independente da idade, né, esse grupo independente da idade são concebidos como sujeitos ativos, participativos, críticos, transformadores, construtores da realidade social. Então, ao nos depararmos no movimento de diálogo e debate para a produção do currículo, com objetivos de aprendizagem ou com estratégias metodológicas que destoam dessa proposta, às vezes podemos nos deparar com perspectivas metodológicas, né, ou mesmo, né, a própria perspectiva teórica daqueles objetivos apontar para práticas mecanicistas, para práticas de exclusão. Essas daí não compõem, né, esses movimentos não compõem com a aposta, com a proposta, né, teórico-metodológica assumida pelo documento. A questão do ensino-aprendizagem também, nós destacamos que neste processo, né, a questão do humanizar, né, da humanização, e essa humanização pensando os diferentes sujeitos dos processos educativos, né, e onde a diferença é tratada, né, trazendo a diferença de modo que a gente aprenda a conviver e a vislumbrar caminhos igualitários de afirmação de direitos. Nesse sentido, ações pedagógicas voltadas para uma concepção sociohistórica de ensino e de aprendizagem devem possibilitar a inclusão dos alunos nas práticas coletivas desenvolvidas nos diferentes tempos e espaços escolares, bem como na interação com os diferentes sujeitos. E nesse contexto, a avaliação se inscreve como uma ação que promove, né, uma reorientação da prática pedagógica, um diagnóstico, e nesse percurso diagnóstico visando, sim, a ampliação, as aprendizagens, né, de um modo que, de fato, dialogue com uma aprendizagem integral da criança. E aí, com esse desenvolvimento integral da criança.
E nesse bojo de debate, né, o currículo ele não é um espaço fechado, né, engessado, é um documento em que ele, no percurso do tempo, né, a gente trabalha e vai atualizando, vai debatendo e também trazendo para essa conversa composições com teóricos, né, por exemplo, da perspectiva pós-estruturalista, que traz também dimensões e problematizações ligadas à transversalidade, ao cotidiano escolar como redes, ao currículo como espaço de construção de não apenas de uma identidade, das identidades, o currículo como prática de significação, o multiculturalismo, a sexualidade, a etnia no currículo. Então, esses conceitos, né, esses termos, eles também se apresentam ao pensarmos o currículo e também nos afetam na docência e no trabalho pedagógico realizado na escola. Então, como que também autores, né, a proposição teórica também nessas apostas aí podem, né, nesses enunciados, podem nos ajudar a pensar o currículo, né, isso nesse percurso formativo. Nesse contexto, nós não poderíamos, né, ir concluindo a nossa fala sem, né, situarmos aí os nossos documentos, né, pegando das diretrizes para cá, das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, das diretrizes nacionais de educação básica, que foi também um documento muito debatido na rede, que nos auxilia, né, ainda hoje a pensar os movimentos curriculares, a Base Nacional Comum Curricular, né, que é trazida também como uma articulação, sob o ponto de vista não apenas da legislação, mas trazida também como composição para esse debate, precisa ser considerada também o currículo do Espírito Santo, né, que já temos, né, na nossa rede uma utilização desse arcabouço, desse conteúdo, também nas nossas práticas, nas nossas composições. Então, nós temos aí um desafio premente, um desafio que nos move ao envolvimento, porque o debate, as contribuições afetam a nossa vida, né, como docentes, como profissionais da educação, e, sobretudo, né, nos auxiliam também nessa composição coletiva para um material que não apenas reverbere, né, um documento que reverbere uma teoria, que reverbere, sim, um movimento teórico, metodológico, prático, né, articulado, né, sem pensar de modo estanque e separado. Então, nós aqui temos os referenciais, né, as referências, e queremos agradecer e desejar aí, né, a todo o movimento formativo, debates, problematizações que contribuam aí na produção desse documento tão relevante para a nossa rede.